A repetição de padrões é a maior demanda de consultório que eu tenho. Repetição de padrões de relacionamentos, repetição de padrões de trabalho e repetição de padrões de comportamento financeiro e profissional. Vamos entender o motivo, de onde isso vem e como a gente consegue resolver isso? Eu trabalho com 2 tipos de repetição de padrão. Uma não descarta a outra. A primeira é o básico bem feito, que é o que Freud deixou pra gente na psicanálise, né? Que nos primeiros 7 anos de vida formamos nossa personalidade de acordo com o meio em que vivemos e de acordo com o temperamento que temos. Hoje a ciência já consegue testar e validar 5 tipos de personalidades diferentes que têm origem biológica, na biologia. Então é o temperamento, a personalidade que a pessoa já nasce daquele jeito. É por isso também que há diferença de personalidades entre pessoas que são criadas na mesma casa. Lembre-se, por isso também. Já vou descer no detalhe aqui. Então, a gente tem essa prova científica, né, neurocientífica aí, de que temos personalidades diferentes. E existe uma teoria que eu gosto muito, que é a leitura corporal, que vem da psicanálise, de um cara chamado William Reich, e depois de um cara chamado Alexander Lowen, que eles também conseguiram perceber durante a gestação e durante os 2 primeiros anos de vida, também se forma a personalidade, também há 5 tipos de personalidades por essa visão menos científica. Além disso, quando, por exemplo, o primeiro filho nasce numa casa, ele é filho de pai e mãe júnior, trainee, né? Então, ele chega num ambiente. O segundo filho chega num ambiente com uma mãe e um pai mais experiente, mais cansados. Mas o segundo filho, muitas vezes recebe mais do que o primeiro, porque o primeiro cresce sozinho, o segundo já chega com o irmão, então são várias diferenças. Tudo isso a gente está falando numa visão bem psicanalítica, bem de formação de personalidade, tá? Onde aqui, enquanto criança, eu busco validação do meu pai ou da minha mãe, que é o meu primeiro amor, né, é a minha mãe. Só que quando eu saio da minha mãe, eu não entendo que minha mãe é outro. Quando eu saio dentro dela, somos a mesma pessoa. O meu pai, ou quem vai fazer esta função paterna na minha vida, é o primeiro outro que eu amo. Eu busco validação dessas pessoas. Como que eu busco validação? Contando para mim mesma alguma história para ser validada e assim receber esse amor que a gente busca. Esse padrão de comportamento, de validação, de necessidade de ser validado pelos outros, a gente leva para o resto da vida. Só que quando a gente está num processo, quando a gente foi muito invalidado, quando a gente foi muito rechaçado, quando sofremos abusos psicológicos ou físicos, essa necessidade de validação. Então fazemos demais daquilo que entendemos que vai chamar a atenção do outro, que vai trazer o amor do outro para nós. Então a repetição de padrão começa aí. Quando uma pessoa passa numa anamnese comigo e eu começo a fazer perguntas e eu noto essas repetições de padrões, eu faço alguns apontamentos sobre isso. E no processo terapêutico, embora a minha terapia seja uma terapia voltada para abordagem sistêmica, a abordagem sistêmica nasceu de outras abordagens. Nada se cria, tudo se copia. Não foi diferente. Bert Hellinger passou por todas as escolas. Quando ele vai lá para as tribos Zulus e ele percebe essas questões biológicas mesmo, de ordens de amor, de hierarquia, e percebe que esses padrões de repetição não vêm só desse momento da infância, mas vêm de outras gerações, aí sim se começa a falar em constelação. Então, durante esse tempo que o Bert passou lá nas tribos Zulus, ele percebeu que tinham comportamentos que eram transgeracionais. É esse padrão que eu também quero entrar hoje.
Hoje você vai começar a entender de onde vêm os seus ciclos repetitivos de não ganhar dinheiro e etc. A gente já vai descer em todos esses detalhes. Bom, muitas vezes os nossos padrões de relacionamentos, eles estão modelados com o que a gente viu dentro da nossa casa, entre os nossos pais, ou entre os nossos avós, ou entre os nossos tios, enfim, o padrão que a gente viu no lugar onde a gente foi criado. Em diferentes modalidades, em diferentes composições familiares. Graças a Deus, né, as pessoas não são obrigadas a ficarem dentro de relacionamentos tóxicos, horrorosos, por causa de dinheiro, ou por causa do que os outros vão falar. Ainda existe bastante. Acontece bastante isso também no consultório. Pessoas que ainda estão em relacionamentos muito ruins por conta do que os outros vão falar. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é que terapeuta nenhum pode chegar para uma pessoa e dizer se ela tem que sair fora ou não do relacionamento. O trabalho que o terapeuta faz é mostrar para o outro o quanto ele está feliz ou triste dentro daquela relação, o quanto aquela relação está fazendo bem ou mal para ela, tá? O trabalho do terapeuta é sempre sobre o cliente, não sobre o casal. E o terapeuta, ele trabalha no cliente o que o cliente conta para ele. Porque assim, quando um cliente ele chega, ele já contou uma história na cabeça dele, ele repassa essa história para o terapeuta. O que é legal na constelação é que a gente não vai nessa história. Por isso que na sessão de constelação eu falo, me deixa perguntar, me deixa dirigir as perguntas, porque eu não quero que você me conte uma história. Porque eu quero estar neutra para olhar o seu campo. E aí o posicionamento que você vai colocar dos bonequinhos vai me dizer o que está fora de ordem. Quando eu olho o que está fora de ordem, eu consigo mostrar para você onde está a repetição de ciclos. Então, existe aquela repetição de ciclo que é um comportamento aprendido, digamos assim, daquilo que eu vi como modelo. E existe uma repetição de ciclo que é transgeracional, que independe de eu ter convivido ou não. E eu vou explicar por quê. Às vezes eu estou vivendo uma vida como uma tia que eu nunca vi, um tio-avô que eu nunca nem ouvi falar, ou que eu ouvi falar e eu sei muito pouco e eu estou reproduzindo, ou como uma vítima, alguém que foi vitimado por alguém do meu sistema e eu estou me comportando na vida como esta vítima. Então, por exemplo, eu não paro emprego, eu estou sempre sem dinheiro. Por quê? Porque lá atrás o meu bisavô levou vantagem no negócio. Então aqui a repetição de padrão é transgeracional. Aqui a gente fala de campo mórfico. E aqui, para quem gosta de ciência, a gente já entra numa seara onde quem gosta de ciência chama isso de pseudociência. E a gente não quer que isso tenha um nome. A gente entende que isso é um fenômeno. É um fenômeno. Se é fenômeno, para que eu vou rotular? Eu trabalho com isso há quase 5 anos. Há 30 anos atendendo pessoas e quase 5 anos com constelação. Para mim é impossível dizer que isso não existe, porque eu vejo isso todos os dias. Saúde emocional e saúde mental também é um padrão de repetição. Lembrando que algumas doenças mentais são hereditárias, então, por exemplo, uma pessoa que é filha de uma mãe bipolar tem 75% de chance de ser bipolar. Uma pessoa que é filha de alguém que tem espectro autista tem mais probabilidade de ter espectro autista ou algum tipo de toque. Isso daí é uma herança genética. E aqui eu estou falando de uma herança emocional. Muitas vezes a pessoa tem depressão, ela tem transtorno de ansiedade, ela tem síndrome de pânico,
Tudo que a gente vê numa constelação não descarta o tratamento do psiquiátrico, do psicólogo comportamental, não exclui, mas é um outro olhar. Olha para um padrão de repetição que aquela pessoa não tinha ciência. E trazendo aquilo à tona, as doenças psiquiátricas, elas estão muito ligadas a assassinatos, a destinos trágicos. Nada é fórmula matemática. Não existe você achar assim, na minha família aconteceu tal coisa, por isso que comigo é de tal jeito. Não, se fosse assim, ninguém precisaria fazer uma constelação. Teria um manual onde a gente saberia o que causa tal efeito. Não funciona assim. Mas as doenças muitas vezes estão ligadas a pessoas no nosso sistema que foram injustiçadas ou que tiveram um destino triste. E a gente pode fazer isso de várias maneiras, às vezes seguindo o destino dessa pessoa. Numa constelação, muitas vezes acontece isso. E eu nem conversei com a pessoa na anamnese se ela tem alguma depressão, alguma coisa. Na constelação eu estou vendo e pergunto, você tem depressão? A pessoa fala, tenho. Porque está aparecendo lá. Então, essas repetições de ciclos subjetivas a gente vê durante uma sessão de constelação, porque ela vem de uma repetição de padrão transgeracional emocional. Bom, questões financeiras, que é o básico do básico, e sabe assim uma coisa que também que é muito recorrente, a pessoa vem com questão financeira. A pessoa fala assim, Catê, porque acaba vindo financeiro por causa da mentoria, porque ouve os áudios lá. Toda semana tem áudios lá na mentoria, as pessoas me seguem há muito tempo, sabe que prosperidade é o tema de recorrência e é a dor das pessoas, todo mundo quer ter uma vida próspera, tranquila, abundante, e a pessoa vem constelar com essa demanda, né? E aí a gente olha esse campo no financeiro, mas muitas vezes o financeiro está ligado ao relacional. E aí aparecem as duas coisas. Ou às vezes a pessoa vem para trabalhar o emocional e está ligado ao financeiro. Mas o basicão, assim, o que mais vem é, Catê, vem trabalhar minha prosperidade. E aí parece que a pessoa não tem prosperidade em outras áreas da vida. Isso também é repetição de ciclo, tá? Isso pode ser uma neurose de classe, onde a família, de alguma forma, entendeu que tal classe social era ruim, ou porque a classe social a qual a família julga fez mal, ou prejudicou, ou levou vantagem. Então, para que a pessoa não se sinta fora desse seio familiar que ela vive, ela inconscientemente, ela sabota os projetos dela, vai sabotando a vida, não faz o que precisa fazer para poder ficar igual aos seus ancestrais. Então, este também é um padrão que a gente consegue olhar numa constelação, porque ele pode vir desse amor cego, né? O amor que quer ser igual, ele pode vir de um julgamento. Por isso que a gente fala, não julgar nada nem ninguém. Quando eu julgo o outro, eu estou julgando o outro, a vida vai me colocar num destino igualzinho. Sabe por quê? Porque eu estou me achando melhor que o outro. Aí vem a vida e fala assim, você se acha melhor? Então eu vou te dar essa missão aqui, vamos ver o que você faz com isso. A pessoa quando chega nem percebe, eu falo assim, você tá vendo que você tem uma vida igualzinha desse pai aí que você tanto julga? Ou você percebe que você tem um destino igualzinho desse avô que você tanto exclui? A pessoa até então não tinha ciência. Eu sei que é muito difícil a gente não julgar quando uma pessoa nos fez muito mal. É muito difícil. Somos humanos. Sentimos raiva, sentimos mágoa. Talvez esse seja um trabalho que, dependendo da situação, a gente vai levar uma vida inteira fazendo. Mas eu não conheço outro caminho a não ser a aceitação. E
fazer esse caminho até a aceitação não é um caminho curto. Uma constelação é o primeiro passo, mas muitas vezes, quando a pessoa vem com o coração bem aberto, a mudança é tão grande de campo que eu recebo esses depoimentos aí que vocês veem normalmente aí no meu Instagram. Catê, consegui um emprego, Catê, vendi um apartamento, Catê, tive um aumento. Depois de uma sessãozinha de constelação. Isso aqui não é promessa, não, porque não tem solução mágica. Você pode ter certeza que essas pessoas que conseguiram esses êxitos, elas estavam trabalhando para aquilo, mas elas conseguiram destravar algo no sistema dela que permitiu que ela entrasse no fluxo ou que o fluxo viesse até ela. Muitas pessoas, elas têm conflitos internos, crises existenciais, elas não sabem o que querem. Tem pessoas que nunca tiveram metas na vida. Você pergunta para a pessoa assim, onde você se vê daqui 10 anos? Não sei. A pessoa foi vivendo a vida, ela foi deixando a vida me levar, e ela chega um momento da vida que ela está sem saber para onde ir, sem saber o que quer. Isso também é uma repetição de padrão. Isso também a gente consegue ver num campo de constelação e trazer uma solução. Tudo que a gente vê no campo da constelação, a gente traz uma solução. Mas, como eu falo, não tem solução mágica. Essa solução, ela é fenomenológica. Então, ela vai reverberar nesse campo, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Porque você imagina que o tempo é uma invenção da cabeça humana. O ser humano que inventou essa linearidade de passado, presente e futuro. Quando a gente constela, a gente não tem essa linearidade. É por isso que muitas vezes, eu já recebi, gente, sério, depoimento assim. A constelação foi o seguinte, eu não tenho contato nenhum com a minha filha, não tenho intimidade, eu não consigo me aproximar. No dia seguinte, a pessoa fala assim, você acredita que a gente sentou para assistir um filme juntas? É isso, é sobre isso. Mas, muitas coisas, a gente vai ter que mudar nosso comportamento lá no dia a dia, para que o processo se mantenha. Porque não adianta nada eu vir constelar e continuar agindo daquela forma que estava me trazendo dor, sofrimento e maus resultados. Bom, a gente também fala de ciclos de vida, né? Então, os ciclos de vida dos outros que viveram antes de nós afetam os nossos ciclos de vida. Muitas pessoas têm muita oscilação na vida. Uma hora está muito feliz, está num relacionamento muito bom, está ganhando muito dinheiro, outra hora está muito lá embaixo. Esses ciclos também tem ligação com a sua ancestralidade, às vezes está ligado a crianças que não nasceram, a fidelidade de irmãos que não puderam nascer. E aí a pessoa, a alma dela sente como se ela não tivesse o direito a ter uma vida prazerosa, já que o outro não pôde ter ou não pôde ficar. Pessoas que perderam irmãos, ou natimortos, ou irmãos que morreram cedo, ou assassinados. Isso é muito comum, é uma dinâmica muito comum. Isso é tal coisa, Catê? Não. Alguém vem fazer uma pergunta particular para mim, eu falo, tem que constelar. Eu não tenho outra resposta, porque não existe. Não existe outra resposta. Senão eu não precisaria ter essa profissão. Eu faria um manual de que tal coisa você lê, tal coisa. Então então agora eu sei. É diferente. É por isso que também muitas pessoas, depois de constelar, ficam fazendo terapia ou comigo ou com algum colega que eu indico. Porque a constelação foi só o diagnóstico, foi o primeiro olhar, a primeira expansão de consciência que a pessoa teve para um problema e para um ciclo de repetição que ela fazia há anos e nem se dava conta, muitas vezes, de que aquilo era um ciclo de repetição. Então, por exemplo, ciclo de sentimentos de rejeição.
Às vezes os nossos sentimentos de rejeição, eles vieram da nossa infância. Mas se os nossos pais nos trataram daquela forma a ponto de chegarmos a nos sentir rejeitados, lembra do começo do vídeo que eu falei de personalidade, que eu falei de pai, de tudo isso, né? Mas você concorda que o seu pai e a sua mãe, eles também são frutos do pai e da mãe deles? E o pai e da mãe deles frutos dos seus bisavós? E assim sucessivamente? Então, isso também são ciclos. E muitas vezes o seu sentimento de rejeição, de não merecimento, também está ligada a essas dinâmicas ocultas dentro do seu sistema. Muitas vezes, pessoas que têm dificuldades de relacionamento com os filhos, é muito comum. Vou dar um exemplo. A pessoa ela tem muita dificuldade em aceitar um filho. Ela fala assim, ai, parece que meu santo não bate com o dele. Vou dar um exemplo aqui para você entender, tá? Algumas pessoas conseguem, algumas mães conseguem ter a liberdade, se sentem à vontade de confessar que não morre de amor por aquele filho, que aquele filho é um filho desafiador para ela. Sabe por quê? Porque metade daquele filho é o pai dele. E essa mãe tem ranço, tem ódio do pai desse filho. Quando ela toma consciência nisso, quando ela dá um lugar para esse pai, a vida dela entra no fluxo, o relacionamento atual dela entra no fluxo, o relacionamento com esse filho entra no fluxo. Tal coisa é tal coisa? Mais uma vez, não, pode ser. Aqui é tudo hipóteses, tá? Eu tô dando exemplo. Por quê? Porque eu quero que você comece a expandir a sua consciência e saber que nada que acontece na sua vida acontece por acaso. Tudo é uma repetição. Seja uma reprodução da sua infância, reproduzindo tudo aquilo que você viveu nos seus primeiros 7 anos de vida, seja uma reprodução de ciclos de dentro do seu sistema familiar, a sua memória transgeracional, a sua herança emocional. Com essas limpezas aí de repetição de ciclos, a gente consegue minimizar bastante a culpa, o ressentimento, a mágoa, e dessa forma essa repetição de ciclo começa a diminuir. Então, gente, a constelação familiar é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Muitas vezes eu constelo pessoas que já constelaram muitas vezes e falam assim, nossa, mas eu nunca vi isso numa constelação. É porque a KT é melhor que os outros? Não é. Não é. É porque a KT usa uma técnica que é mais abrangente. É porque a KT é consteladora, mas ela não vira os olhos porque é científico. É porque a KT consegue olhar o outro com a neutralidade que todo constelador deve olhar. Não tem solução mágica. A KT não é nenhuma guru. A KT não é nenhuma guru. A KT não é uma consteladora melhor do que ninguém. Mas eu consigo, num olhar, são 30 anos de experiência lidando com gente. Alguém que não tem a mesma experiência. É menos competente? Não, mas está começando. Então não enxerga, como dizia meu pai, não alcança. Não enxerga um pouco mais à frente, um pouco mais além. Então não tem diferença nenhuma. Eu sou igual a qualquer outra pessoa, mas eu tenho uma experiência que me possibilita ajudar um pouco mais as pessoas. Você sente então que você precisa buscar ajuda, se você sente que há padrões repetitivos na sua vida relacional, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida profissional, vem fazer uma constelação, vem me conhecer. É uma sessão. Uma sessão dura 1h30. A gente conversa e a gente olha para essas dinâmicas. Quem sabe você não descobre algo que ainda está oculto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da KT e namastê.